senhores torcedores do canal CN-Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. O jogo de ontem mostrou a superioridade do Fluminense sobre o América de Cali, né? Nós vimos que o Fábio ontem, que estava comemorando, né? Foi até homenageado após o jogo, durante o jogo, por ser o jogador que mais jogos jogou até agora, no mundo inteiro, 1.391 jogos, ultrapassando Peter Kennel em inglês, que tinha 1.390, ele igualou no jogo do final de semana, né? O Fluminense ganhou do Fortaleza e ontem ele ultrapassou, sendo o único jogador que fez 1.391 jogos no mundo inteiro, né? Passou a ser o único, né? E entrou para o livro dos recordes e vai fazer muito mais jogos, né? Do jeito que ele está, ainda vai jogar muito mais jogos. Mas ontem o Fábio passou desapercebido, se não fosse as homenagens que tiveram para ele, passou desapercebido, porque ele quase não fez defesa, ele fez umas 2 defesas durante o jogo, que o Fluminense foi senhor do jogo, jogou muito, consciente. O Renato aos poucos está conseguindo colocar o time do jeito dele, tá recuperando jogadores, né? Ontem ele até deu uma entrevista durante a coletiva, ele falou que perguntaram por que ele colocou o Lima. Ele disse que o Lima é um jogador que é útil à equipe, como todos os jogadores estão lá, e que quando ele chegou no Fluminense, o Martinelli era vaiado, a torcida vaiava o Martinelli. O Martinelli agora é um monstro. O Ercos estava mal. O Ercos também é um monstro. Agora, o Everaldo não fazia gol, agora está fazendo. E ele disse que seria fácil ele pegar, a torcida vai pegar o jogador, botar no banco e deixar ele lá. Mas não, ele gosta de recuperar os jogadores. E é verdade. Eu vi muito isso acontecer no Grêmio. Os jogadores que ele recuperou e botou para jogar, quando saiu do Grêmio, você esqueceu todos eles, não jogou mais bola. Então, ele é um grande treinador. Às vezes cisma com um jogador, por exemplo, eu acho que já estava na hora, apesar de eu concordar com ele que tem jogadores, por exemplo, por ser mais jovem, vindo de fora, sentem mais, né? E ainda tem que se entrosar com o grupo, vir para outro país é difícil. Jogadores do próprio Fluminense sente quando é novinho, então esses jogadores assim que vem de fora realmente tem que ter uma boa adaptação para começar a jogar bem. E só quem está lá, né, dentro e conhece o futebol, como o Renato conhece, sabe quando pode botar determinado jogador. O importante é que todos eles estão junto com o grupo, estão entendendo o que o Renato falou. Você não vê nenhuma birra, você não vê ninguém reclamar. O próprio Acosta que chegou, o Renato antes falou que ele, lá nos Estados Unidos, na MLS, ele jogava um jogo por semana, estava preparado fisicamente para um jogo por semana. Aqui joga de 3 dias, como ele fala. Então, tem que se preparar melhor fisicamente. O Santiago também chegou, não estava treinando, está chegando. Agora é o Igor Rabelo, né? Ele disse que vai olhar para o pessoal da preparação física, para os médicos, todo mundo que fez o exame nele, para ele ser contratado, se ele está apto, se ele pode jogar ou não, tem que se entrosar com o time. Então eu acho que ele está fazendo um trabalho muito bom. Às vezes fica meio suspeito pela torcida, né, que ele cisma com algum jogador, mas não, ele sabe o que está fazendo. Eu mesmo às vezes questiono algumas coisas, que a gente fica irritado com certas coisas, mas ele sabe o que está fazendo. E o Fluminense
do jeito dele, tá jogando ali, fazendo os gols. E tá invicto, né? Acho que é 6 jogos, ou 7 jogos. Depois das 4 derrotas, tá invicto. Acho que é 6 ou 7 jogos. Então, ontem foi uma vitória praticamente de um time só. O Fluminense, no jogo de ontem, ele deu 21 chutes, o América de Cali deu 7. O Fluminense chutou a gol 5 vezes, o América de Cali 2. A posse de bola é que o Fluminense teve bem menos, né? 39%, e o América de Cali 61%. Mas o Fluminense é que chegava na área do América de Cali. O América de Cali dominava ali no meio de campo, na zaga, mas não chegava ao gol do Fluminense. Só chegou 2 vezes. O, o Fluminense teve 362 passes e o América de Cali 572. É, o time do Fluminense começou o jogo, foi Fábio, Samuel Xavier, depois entrou o, o Guga, Manuel, depois entrou o Manuel Freitas, Renê, Hércules, que depois entrou o Bernal, Martinelli, Lima, que depois entrou o Ganso, Serna, que depois entrou o Keno, Canóbio e o Everaldo, que depois entrou o John Kennedy, né? Eu achei que o jogo de ontem, todo mundo jogou bem, né? Mas, na minha opinião, os destaques do time ontem foram o Hércules, o Martinelli, o Serna e o Canóbio. Na minha opinião, foram os destaques do jogo. Jogaram muito, muito. O Martinelli, se vocês olharem meus vídeos anteriores, eu sempre fui o defensor do Martinelli, porque ele é um cara trabalhador. Eu lembro de uma vez o Arias, num vídeo que passou, o Arias elogiando o Martinelli, né? Na frente de todos os jogadores lá na concentração. Ele falando que o Martinelli recebia vaia, não abaixava a cabeça, não reclamava, levantava a cabeça, treinava para jogar de novo e arrebentar. E ele é um menino de Xerém. Ele é o cara que ama o Fluminense. E ele joga muito, muito mesmo. Ele que leva o meio-campo do Fluminense junto com o Hércules também. Todos nós criticávamos, eu cheguei a criticar também. Não porque ele era ruim, é porque ele jogou muito no Fortaleza e chegou no Fluminense e estava mal. Mas aí que tá, para vocês verem como é que o jogador do próprio país sente quando chega em outro clube, que tem uma pressão maior. E ele agora é um monstro. O lançamento que ele fez ontem pro Serna para fazer o gol foi o lançamento do Gerson. Aquele Gerson, não é o Gerson que estava no Flamengo, que foi da base do Fluminense, não. O Gerson canhotinha de ouro, da seleção da Copa de 70. Aquele ali, o Gerson deve elogiar o lançamento que o Hércules fez. O Fluminense jogou muito, atacou na hora que quis atacar, depois segurou o jogo, tocava a bola, jogou muito o Fluminense, muito, muito, muito mesmo. E realmente eu gosto de ver o Ganso voltar ao jogo, quero ver outros jogadores jogando também, mas o time, a escalação que está jogando melhor, na minha opinião, realmente é com os 3 volantes, né? Que é o Martinelli, o Hércules, o Nonato. Os 3 jogam muito, né? Estão jogando muito. Principalmente o Martinelli e o Hércules. Eu também acho que o Bernal joga muito, mas tem jogo que ele pode jogar. Ele ainda é um menino novo também, tem 21 anos também. Ele também sente alguns jogos.
Nenhum jogador, como o Renato mesmo falou ontem, todo jogador tem a sua fase ruim. Eles jogam, ninguém é perfeito. Todo jogador tem uma partida que joga mal, tem uma fase que ruim. O centroavante tem uma fase que não faz gol, tem fase que arrebenta. Então a torcida tem que saber entender e apoiar o time. Porque olha só, nós estamos entre os 8 melhores da Sul-Americana, entre os 8 melhores da Copa do Brasil e entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro. Chegamos à semifinal da Copa do Mundo, né? Fomos eliminados pro menino da base do Fluminense, né? Pelo Chelsea, que quem fez os gols foi o menino da base do Fluminense. E um jogo que um dos monstros atuais do nosso time não jogou, que foi o Martinelli, não pôde jogar porque ele levou o segundo cartão. E o Freitas também. Então nós jogamos desfalcado aquela partida, que eu achei um absurdo de da quarta de final para a semifinal o segundo cartão ainda valer. Eu acho que deveria ter suspenso o cartão na quarta de final para a semi, mas foi o regulamento deles, né? E aí fica difícil. Mas o time tem jogado muito, tá dando prazer ao torcedor do Fluminense. E tá na hora da gente apoiar o grupo. Realmente todo mundo que puder ao Maracanã, vai ao Maracanã. A próxima fase da Sul-Americana e Copa do Brasil, quando o jogo for no Rio, vá ao Maracanã, apoie. O time precisa do nosso apoio. E quando o jogo do Brasileiro for no Maracanã, quem puder ir vai também, apoie o time. Nós estamos precisando disso. O grupo está fazendo por onde? Tá 7 jogos, né, invicto. Tá fazendo por onde? O Renato está fazendo um trabalho muito bom. A gente tem condição de ganhar 2 Copas, cara. Se a gente passar na quarta de final da Sul-Americana, quarta de final da Copa do Brasil, a gente chega à semifinal. 2 grandes, 2 monstros, ricos, né? Já foram eliminados na Copa do Brasil. E na Sul-Americana só tem mais um time brasileiro, que é o Atlético Mineiro, além do Fluminense. Então vamos apoiar nosso time, vamos fazer por onde o nosso time chegar à decisão. Vamos lotar sempre o Maracanã na quarta de final, na semifinal, para chegarmos à decisão, que infelizmente não vai ser no Brasil, né? Eu acho que é um jogo só a decisão. Então vamos apoiar o time, vamos valorizar nossos jogadores, que além dos que estão lá, ainda tem os reforços que chegaram, e pode chegar mais, né? E o Fluminense está jogando praticamente com 2 times, né? Um do Brasileiro, o outro das Copas. Então é difícil isso, e o Renato está conseguindo unir o grupo e fazer acontecer. Então vamos apoiar nosso time para a gente, quem sabe no final do ano, ter 2 títulos aí. Um da Sul-Americana e o outro da Copa do Brasil. Qual é o da Sul-Americana? É o título que falta ao Fluminense, né? E a Copa do Brasil é um que dá dinheiro também. Qualquer um dos dois, se a gente conseguir vencer, se possível os 2, se não conseguir os 2, qualquer um que a gente conseguir vencer nos leva a Libertadores do ano que vem. Então vamos apoiar, que está perto, faltam poucos jogos. Falta 2 da quarta, 2 da semi e 1 da decisão. Quer dizer, faltam 5 jogos. Então vamos, isso da Sul-Americana, vamos apoiar o time, que o time está merecendo, está fazendo por onde. Nosso time está jogando muito. E eu acho, se o Carlos Ancelotti, eu acho que ele só tem ido assistir jogo de São Paulo e do Flamengo, e até do Botafogo. Não vejo ele indo assistir jogo do Fluminense. Tá perdendo tempo. Sei que tem muito estrangeiro jogando no Fluminense, mas tem, no mínimo, 3 jogadores no Fluminense que merecem uma seleção. Que, pelo menos agora que o Brasil está classificado, poderia fazer um teste na seleção, que é o Martinelli, o Hércules e o Fábio. É uma homenagem que deveria ser prestada ao Fábio. E o Martinelli e o Hércules são garotos novos e merecem essa oportunidade. Que os que estão lá no meio não são isso tudo.
Então eu acho que merece a oportunidade, né? Agora vamos aguardar. Hoje deve ser descanso para os jogadores, folga. A partir de amanhã, que é amanhã quinta-feira, o grupo já deve treinar para ver quem é que vai viajar para enfrentar o Bragantino no sábado. O Renato vai saber escalar o time para esse jogo do sábado e vamos ver quem que vai poder jogar. Fiquei muito feliz com o jogo de ontem, espero que todos vocês tenham ficado também. Agora vou falar de uma parte que eu falava no início, eu passei a falar no final. Todos vocês sabem que eu tenho câncer de próstata, mal de Parkinson e estou super endividado. Então eu comecei a fazer esse canal aqui com a cara e coragem, que eu não sei fazer quase nada. E preciso até de ajuda de alguns de vocês. E, e, então agora meu filho foi morar com a namorada dele, vai levar o notebook. Ele comprou para mim um negócio que é para fazer vídeos, mas aí eu não sei se eu vou conseguir fazer, que eu tô começando a aprender tudo agora. Aí tô muito feliz porque comecei a fazer os vídeos. Melhorei muito, que eu estava entrando em depressão, em parafuso. Melhorei bastante, estou me sentindo muito bem em fazer os vídeos. E gostaria de agradecer a quem já se inscreveu no canal, que tem gente até fora do Brasil. Eu nunca pensei de acontecer isso. Tem em Portugal e Estados Unidos. E no Brasil inteiro. E agora que gostaria de pedir 2 favores aos senhores. O primeiro é, já que tem bem mais pessoas inscritas no canal, tem muito mais gente que assiste o canal também, né? Então eu gostaria de pedir a todo mundo que assiste o canal, por favor, se inscreva, dê o like e compartilhe. E tem um negócio agora também, acho que é rap, que você comenta e puxa para a direita e aperta ali, que isso aí dá pontos para o canal também. Se vocês fazendo isso, vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. E o segundo favor é para colaborar, porque aí quem sabe eu consigo comprar um notebook para usar aqui. Tem amigos que estão falando que a iluminação do vídeo não está legal. Aí eu posso tentar ver com alguém o que eu preciso fazer para melhorar a iluminação. Se vocês puderem me explicar, me ajudem também. E comprar algumas coisas para isso. Aí eu conto com a colaboração dos senhores fazendo o Pix. Eu tenho 2 Pix, um é meu e-mail, o outro é um número menor para quem tem alguma dificuldade em digitar, como eu, por ter mal de Parkinson. Aí tem um Pix que é menor. Os 2 são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é esse que é menor para quem tem alguma dificuldade para digitar. 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Os 2, como eu falei antes, são do Banco PicPay e vocês podem depositar qualquer valor para colaborar com o canal. Qualquer valor. E eu agradeço desde já a colaboração de todos. Quem puder colaborar e quem não puder também. Um abraço a todos, tenham uma boa quarta-feira, que Deus ilumine o caminho de todos nós e até a próxima. Qualquer notícia, se eu puder vir aqui, eu venho e falo com os senhores. Um abraço, fique com Deus.